vídeo é pra você que ainda não começou a terceira temporada de Bridgerton e tá esperando só a segunda parte lançar pra poder ver tudo de uma vez. E sim, mudei o cenário novamente, porque eu me mudei daquela casa que eu tava, então agora tô aqui nessa, mas talvez o cenário ainda mude um pouquinho. Mas enfim, se você não me conhece, eu sou a Carla, seja muito bem-vindo ao Gene Geek. E se você não conhece, provavelmente não sabe que aqui no canal tem uma playlist só sobre Bridgerton, que você pode conferir clicando aqui nos cards ou na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu a série, aqui eu vou dar spoilers da primeira e segunda temporada, porque eu vou relembrar aqui com vocês os acontecimentos mais importantes, o que é importante pra você saber dessas duas temporadas pra terceira, e também vou falar do livro Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, se você ainda não leu, se você só vê a série, enfim, vai ver outro vídeo aqui do canal, ou continua comigo se você também não se importa com spoilers. E se você ainda não leu, quiser ler os livros, quiser comprar aí a série Bridgerton, eu vou deixar os links aqui. Então, se você comprar com o meu link, você patrocina o canal, você ajuda o canal a continuar existindo. Então, se você gosta do conteúdo, compra com o meu link, pelo amor de Deus! Bom, na série, a narrativa é um pouco diferente, então apesar aí de cada temporada ser referente a algum livro, a gente vai vendo várias coisas acontecendo de indícios de outros casais, de histórias de outros livros. A primeira temporada é referente ao livro do que vai acompanhar o casal Simon e Daphne. Mas a gente já vê indícios, por exemplo, do Anthony, do Colin com a Penélope também, então a gente já vai tendo algumas pinceladas dos outros personagens, vamos conhecendo outros personagens, outras famílias. Então na série é um pouco mais... a linha do tempo não é muito assim, é meio caótica. Mas é claro que o foco é sempre no casal principal. Na primeira temporada a gente vai ter, como eu falei aí, a Daphne com o Simon. Na segunda temporada a gente vai ter Acompanhando o Visconde que Me Amava, que é a história do Anthony com a Kate. E nessa terceira eles pularam um livro, né? Seria a história do Benedict, mas eles acharam que fazia mais sentido colocar a história do Colin e da Penélope, que é o quarto livro da série Os Segredos de Colin Bridgerton. Então vamos relembrar um pouquinho aqui do que aconteceu com o Colin e com a Penélope nas outras temporadas, né? Na primeira, obviamente, a gente é apresentado aos personagens, a gente vê que a Penélope sempre foi apaixonada pelo Colin. Ela é amiga da Eloise, mas ela é bem próxima da família. E o Colin vive viajando, né? E aí ele acaba trocando correspondências sempre com a Penélope. Ela sempre tratou ele bem, porque ela tinha um crush nele, obviamente. E aí, numa dessas voltas, ele volta de viagem, na primeira temporada, ele se interessa pela Marina Thompson, uma prima da Penélope ali, que no livro, na verdade, é prima da Eloise. Inclusive, essa história, acredito que vai se conectar com a temporada que vai focar na Eloise, porque a Marina acaba se casando no final com o Philip Crane, que é o par romântico da Eloise no livro. E no caso, eu não quero que seja, porque eu não gosto do Philip. Eu gostaria que eles trabalhassem mais aí na história daquele menininho lá da gráfica, que eu esqueci o nome. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo. Aí, como eu tava falando, o Colin vai se apaixonar pela Marina, vai tentar se envolver, querer casar com ela, só que a Marina esconde um segredo, que é ela está grávida de um outro homem que acabou falecendo, e a família tenta esconder isso porque seria um escândalo muito grande, e quem revela isso é a Lady Whistledown, que é ninguém mais, ninguém menos que a Penélope, e isso é revelado já na primeira temporada, no último episódio lá. Só que o fato da Marina e do Colin estarem se envolvendo ali, a sociedade via isso acontecer, acabou que quando foi revelado esse escândalo, a imagem dos Bridgertons foi afetada. Ainda mais depois que a Lady Whistledown também escreve sobre a Eloise. Então nessa primeira temporada a gente tem essa história do Colin, e na segunda temporada vai se intensificar a busca pela identidade, revelar a identidade da Lady Whistledown, principalmente aí por parte da Eloise e da rainha. Só que nessas procuras da Eloise, ela vai achar a gráfica que a Lady Whistledown usa, e a rainha vai desconfiar da Eloise. Para tentar salvar a amiga das desconfianças da rainha, que poderia destruir a vida da Eloise, ela acaba falando mal da Eloise em uma das colunas, e isso acaba piorando ainda a situação que já estava ruim lá por causa do Colin com a Marina. Aí tem esse lance da Eloise, acaba manchando e ficando bem complicada a situação dos Bridgertons na sociedade. Não que perdesse a força, porque afinal eles são os Bridgertons, são viscondes e
enfim, são pessoas importantes ainda, mas ficou aquela coisa, né, um escândalo muito grande com o nome da família. Um não, dois, né? E esse artigo que a Penélope escreve sobre a Heloise vai ser importante para culminar na briga entre elas mais pra frente na segunda temporada, porque ela vai escrever sobre o comportamento escandaloso da Heloise, que ela tá lá indo na gráfica se envolvendo com rebeldes e tudo mais. E aí a gente entra na segunda temporada, que vai acompanhar a história do Kate e da Anthony, do Anthony e da Kate, que é o livro O Visconde que Me Amava. Eles terminam essa temporada casados, né? E na terceira eles estão recém-casados, voltando de lua de mel. Mas beleza, como eu falei, várias coisas acontecem enquanto vai contando a história do casal principal, a gente tem outras coisas acontecendo. Na segunda temporada, o Colin viaja, como eu falei, ele gosta muito de viajar e sempre tá por aí pelo mundo. E ele vai estar numa dessas viagens e trocando correspondência, sempre troca correspondências com a família, com a Penélope, com quem ele se aproxima muito ali, cria uma amizade verdadeira. Só que quando ele volta de uma dessas viagens, ele vai estar ali num baile, conversando com amigos, e aí ele acaba zombando da Penélope, falando que ele nunca se casaria com ela, nunca cortejaria a Penélope Featherington, e ela ouve. Ele não percebe que ela ouviu, mas ela fica muito magoada com isso. Nunca esperaria que o Colin fosse falar isso com outras pessoas, assim, de forma tão pejorativa dela. Ela considerava ele um amigo e tem um crush nele, né? Então, por mais que ela não tivesse esperança de ficar com o Colin, ela ainda não queria que ele falasse algo tão cruel, né? E aí, depois disso, o Colin vai viajar novamente. Só que ele vai perceber que a Penélope não vai estar respondendo as mensagens dele, né? As cartas que ele mandava. E aí ele vai ficar confuso, porque ela era uma das pessoas que mais tratava ele bem, né? E aí ela de repente para de responder, fica mais fria com ele. Quando ele volta também, ela não dá muita bola pra ele. Então ele fica assim, o que tá acontecendo? Aí que ela conta pra ele o que aconteceu, que ficou magoada, triste com ele. E ele vai tentar se redimir com ela, tentando ajudar ela a conseguir um marido, que era o propósito dela nessa temporada. Ela já tinha 28 anos, já era uma solteirona e ela queria ser mais independente da família, então queria arranjar um marido que deixasse ela um pouco, tivesse ainda a privacidade dela para ela continuar escrevendo os artigos da Lady Whistledown. E essa eu acredito que é a grande diferença pro livro, porque não existe nada disso dele tentar arranjar um marido para Penélope e de não saber por que ela tá brava com ele, porque no livro ele sabe perfeitamente o que ele disse, ele percebe que ela ouviu ele falando que nunca se casaria com ela. Então, assim, não tem nada dessa história que tem na série. No livro, ele tem essa fala, ele tá ali conversando com os irmãos, a Penélope ouve, sai correndo, ele percebe que ela ouviu e tal. E é nesse momento que ele percebe que ele gosta muito da Penélope, que ela é importante pra ele. Ainda não tem certeza ali dos sentimentos dele como amor, né, paixão. Mas ele percebe que a Penélope é importante pra ele. E aí vai se sentir culpado por muito tempo, vai tentar se aproximar, conseguir o perdão da Penélope. E é nessa coisa dele ficar observando mais a Penélope que um dia ele acaba vendo ela saindo de casa sozinha numa carruagem alugada, o que era um pouco estranho e até mesmo perigoso para uma mulher sair sozinha numa carruagem que não era da família. Para aquela época, né, era uma coisa meio estranha. Então ele vai seguir a Penélope, vai perceber que ela tá indo para um lugar até mais distante, mais perigoso, um bairro mais afastado. E lá ele vai ver a Penélope entrando numa igreja que ela foi justamente para publicar a última coluna da Lady Whistledown. Então ela deixa o texto na igreja para o tipógrafo pegar e publicar. Porque antes disso, no livro acontece que a Cressida, ela fala que ela é a Lady Whistledown. Então a Penélope vai falar que não é a Cressida, que não poderia ser. Então ela fica bem ofendida por qualquer um pensar que é a Cressida e a Cressida falar algo assim. Ela não queria que ninguém levasse os créditos por todo o trabalho da vida dela, que ela já fazia isso há mais de 10 anos. Então ela tá indo lá com esse propósito e o Colin vai descobrir o porquê que ela foi, né? Ele vai se intrometer ali, vai pegar o papel e vai ler e descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown. Na série a gente já sabe que é a Penélope, apesar dos personagens ainda não saberem, só que no livro nem personagem nem leitor sabem da identidade da Lady Whistledown e é nesse momento que todo mundo descobre. Todo mundo não, no caso
espaço a gente e o Colin. E é depois disso, inclusive, que rola a famosa cena da carruagem. I'd very much like to be more than friends. So much more. Mas voltando para a história da série, lembra que eu falei que lá no início o artigo da Penélope sobre a Heloise era só o primeiro passo para a briga que ia acontecer entre elas depois? Então, no final da segunda temporada, a Heloise descobre que a Penélope é a Lady Whistledown. E a Heloise descobre por causa de uma frase que a Penélope usa numa festa e ela também usa a mesma frase numa das colunas de fofoca da Lady Whistledown. Então a Heloise vai perceber isso, vai descobrir que era a amiga esse tempo todo. Então elas vão ter uma briga enorme, enorme, enorme e vão se afastar. Na terceira temporada elas continuam afastadas, a Heloise ainda tá muito brava com a Penélope e no livro isso não existe, não tem briga nenhuma entre elas porque a Heloise vai descobrir junto com todo mundo. Inclusive o engraçado aqui é porque eles colocaram algo que acontece, na verdade, com a Cressida, mas pra Heloise. No livro, a Cressida que descobre isso da mesma frase que a Penélope usa e que a Lady Whistledown também usou num dos artigos. Então a Cressida percebe isso e vai ameaçar e chantagear a Penélope depois de um tempo aí. E aí eles colocaram na série como a Heloise percebendo essa coisa da frase, obviamente tiraram isso da ameaça, da chantagem, porque a Heloise é amiga da Penélope, nunca faria isso mesmo chateada com ela. Como na série eles já mudaram muita coisa, eu acredito que a história vai ser bem diferente e por mim tudo bem, até porque eu quero que eles mudem algumas coisas que eu não gosto nos livros, principalmente aí na questão do par romântico da Heloise, né? Quando chegar a temporada dela, eu não quero que ela fique com o Philip. Ou então muda completamente a personalidade do Philip, sei lá. E talvez mudem a história do Benedict também, porque no livro ele claramente é hétero e na série, como tem mais representatividade, eles mudam umas questões assim, ele aparece como alguém bissexual. E aí, imagina se eles colocam a personagem da Sophie como um personagem masculino, tipo, a mesma história da Sophie, ou algo parecido, só que como um homem. De repente aí, não sei, né? Vai que... Enfim, tô fugindo do foco. Eu acredito que eles vão mudar também algumas coisas na história do Colin e da Penélope. Eu espero, inclusive, que mudem, porque eu não gosto de algumas atitudes do Colin no livro. Como, por exemplo, a reação dele ao descobrir que a Penélope e a Lady Whistledown, ele acaba tentando podar ela, tentar controlar a situação, fica mega irritado, porque ele sente um pouco de inveja dela. Eu achei isso muito tosco. É uma coisa que, assim, não combina muito com a personalidade do Colin que a gente tava vendo em outros livros. Então, sei lá, ficou meio esquisito pra mim. Enfim, eu acho que sim, tem que colocar essas inseguranças do Colin com a escrita dele, mas não nessa forma de inveja da Penélope por todo o trabalho dela. Acho que ele ficaria orgulhoso dela, mas acho que ele ainda pode ficar uma coisa assim, não, eu quero deixar meu legado, eu quero aprender a escrever melhor, eu quero ser alguém que consegue entreter como você entretém, tipo, falando isso pra Penélope, sabe? Então, por mim, se tirarem todas essas reações tosca dele, pra mim, vou ficar feliz. Agora, cenas do livro que eu quero muito que tenha. Primeiro, o pedido de casamento do Colin, que eu acho a coisa mais fofa do mundo, né? Ele, depois de sair da carruagem ali, ele fala, a gente vai se casar. E tipo, é isso, entendeu? Aí a Penélope fica toda feliz, ele leva ela pra casa da família dela. E ele fica mega irritado porque ninguém dá crédito pra Penélope. Todo mundo acha que ele tá ali pra fazer qualquer coisa, menos pedir a Penélope em casamento. A mãe dela acha que ele foi cortejar a filha mais nova, então ele foi e ficou mega irritado e defendeu a Penélope. Então é uma cena que eu quero muito ver na série. A segunda cena é a famosa cena da carruagem, que a gente sabe que teve, inclusive saiu nessa primeira parte que já foi lançada, que todo mundo comentou sobre essa cena, dos dedinhos de Colin Bristol, não é mesmo? E até os atores também. Então essa é uma cena que não podia faltar, é claro. E como eu falei, eu quero muito que tenha algo dessa vulnerabilidade do Colin com relação à escrita dele. Algumas vezes era meio chato de ler sobre as inseguranças que ele tinha e tal, ficava meio chato, mas se eles colocarem de uma outra forma, porque assim, isso mostra que o Colin também tem ali as questões dele, né? Então acho que isso contribui para a construção do personagem, mas
eu quero que fique um pouco mais legal, mais interessante de assistir do que foi no livro. E por fim, a revelação da Lady Whistledown no baile da Daphne, porque eu não sei como é que eles vão fazer, já que a Daphne não vai participar dessa terceira temporada, que a atriz falou que não vai estar. Ela se afastou. E aí eu não sei como é que eles vão fazer, porque assim, o fato de ser um Bridgerton, um baile de algum Bridgerton, é importante. Mas eu não sei, porque também eles já mudaram tanta coisa na história que eu não sei mais se eles vão seguir. Eu já tô completamente aqui perdida, não sei o que vai ter do livro e o que não vai ter. Enfim, mas eu quero que eles coloquem aí uma cena de impacto pra todo mundo ver que a Penélope é a Lady Whistledown, todo mundo aplaudir ela, exaltar ela. Enfim, quero ver como é que eles vão abordar isso na série. Fico me perguntando também se vai ter esse negócio da caça à Lady Whistledown, né? Já teve nas outras temporadas, mas me pergunto se vai ter algo mais intenso nessa temporada e se vai partir da Lady Danbury, como é no livro, ou se vai só continuar, tipo, a rainha, de repente, né, voltar com essa fissura, essa obsessão de descobrir quem é a Lady Whistledown. Enfim, não sei como é que eles vão abordar isso, porque a rainha não existe nos livros, né, então não sei se esse papel vai ficar pra rainha ou se vai ficar pra Lady Danbury mesmo. Enfim. E por fim, como eu tinha dito, né, a narrativa da série é completamente diferente, então eu já não sei mais como é que é a linha do tempo, porque nos livros, né, a Francesca, ela aparece casada já, e aí depois de 2 anos ela fica viúva, e é nesse momento que ela tá se envolvendo com o Michael, começa a se envolver com o Michael, é que o Colin e a Penélope se casam, então meio que já tá um pouco diferente na série, né, porque nessa temporada a Francesca tá debutando na sociedade e vão mostrar aí o relacionamento dela com o John. A gente vai ter uma participação mais efetiva da Francesca e eu tô muito animada com isso, porque eu acho que é o meu livro favorito, sabe? Eu não sei ainda definir, mas eu acho que com certeza tá entre os meus favoritos da série, então eu tô bem animada por isso. Eu gostei muito da atriz que escolheram, porque mudaram, né? Tô ansiosa pra ver como é que eles vão. Será que eles vão colocar algum vislumbre já do Michael nessa temporada, ou vamos ter que esperar pra ver quem será Michael Sterling? Enfim, né, eu já tô bem confusa com toda essa história de linha do tempo, da série, do livro. Vou tentar não comparar mais tanto as histórias de um e de outro. E sugiro que você faça o mesmo se você não quiser se decepcionar, porque tá completamente diferente, são histórias diferentes, são abordagens diferentes, então assim, nem tem como mais comparar muito. O livro é uma adaptação, mas tipo, é literalmente uma adaptação, não é nada fiel. É como se fosse uma coisa meio uma nova visão dos Bridgerton, sabe? Eu não diria que é inspirado, talvez, não é exatamente uma... Enfim, essa semana sai a parte 2 da temporada e eu vou tentar trazer conteúdo aqui o mais rápido possível, assim que der, eu assistir tudo, venho aqui falar o que eu achei. Então, pra você não perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e me conta aqui embaixo nos comentários qual que é a cena que não pode faltar, que você tá muito ansiosa pra assistir, qual que você não quer ver de jeito nenhum, que você odeia no livro, não quer que coloquem na série. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se você quiser continuar falando de Bridgerton aqui comigo, só clicar na playlist que vai aparecer aqui na tela. Tem todos os vídeos de Bridgerton que eu já falei aqui no canal. A gente se encontra por lá. Verdadeiramente sua Lady Carla. Beijo, gente. Tchau.